Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN no campus de Patu e hoje eu estou produzindo esse vídeo que faz parte de uma unidade curricular de extensão que eu estou participando. Basicamente, eu irei gravar 3 vídeos para vocês que contemplam o assunto de trigonometria. E o assunto que eu decidi abordar para vocês e explicar é o conteúdo de arcos notáveis, certo? Também da disciplina de trigonometria. Então, chega de enrolação e vamos lá. Bom, pessoal, esse assunto de arcos notáveis é um dos assuntos mais importantes dentro do ramo da trigonometria, porque ele vai seguir aquela tabela que eu acredito que a maioria de nós já viu pelo menos uma vez na vida, que é aquela dos senos, cossenos e tangentes, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. E é muito importante a gente memorizar essa tabela para até mesmo a gente ganhar tempo quando a gente estiver respondendo algum exercício, alguma prova, algum concurso da vida, tá certo? Inicialmente, o que eu irei fazer? Eu irei apresentar para vocês a demonstração de todos esses arcos, certo? De 30, 45 e 60 graus, de seno, cosseno e tangente. E depois eu irei apresentar 2 questões bem básicas, bem simples para a gente aplicar aquilo que a gente está vendo no vídeo de hoje, tá certo? Então, como é que a gente demonstra, como é que a gente prova que realmente os valores daqueles arcos notáveis, que a gente já tem mais ou menos uma ideia, eles realmente são válidos? A gente pode pensar no nosso amigo triângulo retângulo. Então eu vou desenhar aqui para vocês IC. Agora, vamos tomar esse lado AB valendo 1 e aqui valendo 1. E a gente quer descobrir esse lado aqui, tá certo? Vou chamar esse lado de A. Vou chamar ele de A. Pronto. O que a gente deve fazer nesse tipo de situação? Se a gente perceber, como esses 2 lados aqui, eles valem 1, então automaticamente esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque nós temos 2 lados de um triângulo iguais. Se os 2 lados do triângulo eles são iguais, isso quer dizer que os ângulos da base também são iguais, certo? Se eles são iguais, então automaticamente aqui é 45 e aqui também é 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano, bom realçar, é igual a 180 graus. Isso se chama lei angular de Thales, certo? Eu vou até escrever aqui. Certo? Lei angular de Thales, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180 graus. 45 mais 45 dá 90, 90 mais 90, 180. Show de bola! Bom, e agora o que a gente pode fazer para resolver essa parte inicial? A gente pode aplicar Pitágoras, certo? Para encontrar o valor dessa hipotenusa, certo? E o que o teorema de Pitágoras nos diz? Ele fala que o quadrado da hipotenusa, como a gente pode perceber, é o maior lado desse triângulo. Então é A ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Certo? Resolvendo aqui, nós teremos A ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1, né? 1 mais 1, 2. Portanto, nós temos que A vai ser igual a raiz quadrada de 2. Ah, João, mas eu vi na minha escola que normalmente esse A ele deveria ser mais ou menos raiz quadrada de 2. Bom, como nós estamos trabalhando sobre triângulos, então o valor negativo dele não vai nos importar, tá certo? Então por isso que a gente só considera o valor positivo do lado em questão, beleza? Então por isso que a gente só vai considerar raiz quadrada de 2. Então pronto, eu achei que o meu A vale raiz de 2. Show! E agora a gente pode encontrar os valores de seno de 45 graus, do cosseno de 45 graus, tangente de 45 graus. Definição agora para vocês, viu? Seno de 45 graus vai ser
o cateto oposto a ele, o que está olhando de frente para ele, o cateto oposto, que vale 1, dividido pela hipotenusa, que foi o que a gente acabou de encontrar, que é raiz quadrada de 2. E agora o que a gente faz? Bom, os matemáticos eles não gostam muito de raiz quadrada no denominador. Então o que a gente faz? A gente realiza o processo de racionalização. Como assim? A gente simplesmente multiplica pelo valor que está aqui no denominador. Ou seja, raiz de 2 dividido por raiz de 2. O que isso vai me dar? 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz de 2. E aqui nós temos o que? Raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 2. Isso vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, e fazendo essa operação, nós temos simplesmente 2, certo? Então, nós descobrimos que o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus? Bom, o cosseno, novamente definição, o cosseno vai ser o cateto adjacente, certo? A ele, que no caso aqui vale 1, dividido pela hipotenusa, como a gente encontrou, é raiz quadrada de 2. E se a gente for perceber, vai dar o mesmo valor, né? Então, racionalizando raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2, também nós teremos 1 vezes raiz quadrada de 2 dá o próprio raiz quadrada de 2 dividido por 2, certo? Olha que interessante, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que por sua vez é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. E a tangente? Bom, a tangente é o cateto oposto, certo? Que no caso aqui vale 1, dividido pelo cateto adjacente, que também é 1. Show? E 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1. Outra definição que a galera gosta muito de usar é que a tangente de um ângulo qualquer, vou chamar por exemplo de alfa, é seno dividido por cosseno, certo? E também vai dar o próprio resultado. Então, o que a gente pode concluir disso? Que nós encontramos os 3 valores iniciais de 45 graus, de seno, cosseno e tangente. Então, a gente vai escrever isso numa tabelinha agora. Então, fazendo seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Pronto. Nós vimos anteriormente que o seno de 45 graus ele é raiz quadrada de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2 e a tangente de 45 graus é 1. Deixa eu só apagar essa parte aqui que não precisa. Show. E fazer isso aqui assim. Aí. Show. Ok, pessoal? Agora nós iremos para o segundo caso para encontrarmos os valores de 30 e de 60 graus. O segundo caso é a gente trabalhar com um triângulo equilátero. Então, eu vou tomar um triângulo equilátero. Vou tomar um triângulo equilátero de lado 2, certo? 2, 2 e 2. Vou chamar aqui de A, B e C. Bom, se ele é um triângulo equilátero, então, obrigatoriamente, os ângulos internos eles também são iguais. Ou seja, cada ângulo do vértice mede 60 graus. Ok? E como a gente viu, a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180 graus.
E aí, eu vou traçar a altura partindo aqui do vértice A, tá certo? Vou traçar essa altura. E aí, se a gente for perceber, como ele também é um triângulo isósceles, então essa altura aqui, ela vai servir como bissetriz do ângulo, tá certo? Então, se aqui em cima é 60 graus, e essa altura também funciona como bissetriz, então aqui nós teremos dois ângulos, cada um medindo 30 graus. Então aqui é 30 e aqui é 30, tá certo? Vou chamar aqui essa altura de altura H. E aí, essa altura, como ela funciona como bissetriz, ela funciona também como mediana aqui embaixo. Então, se esse lado aqui ele mede 2, cada lado desse aqui, assim, esse lado aqui ele mede 1, e esse outro lado aqui ele também mede 1, ok? E aí, o que a gente vai ter? Nós precisamos primeiramente descobrir qual é o valor dessa altura, tá certo? Porque se a gente for perceber, nós temos aqui dois triângulos, tá certo? Nós temos esse aqui, deixa eu pegar o tecanete. Nós temos esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Ok? Nós temos esses dois triângulos. Só que para nós descobrirmos a relação de seno, cosseno e tangente desse triângulo aqui, por exemplo, nós precisamos encontrar a medida desse cateto aqui. Nós temos o valor da hipotenusa e nós temos o valor desse cateto. Só que a gente precisa encontrar esse outro cateto para nos ajudar a encontrar os outros valores. Então, a gente vai aplicar aqui, bem de boa, uma Pitágoras, tá certo? Para descobrirmos o valor desse outro cateto. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, m ao quadrado mais h ao quadrado. Fazendo essa conta, nós temos 2 ao quadrado, 4, igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais h ao quadrado. Eu vou dar um giro nessa equação e não vai alterar absolutamente nada. Então, nós teremos 1 mais h ao quadrado igual a 4. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma unidade de cada membro. Então, eu vou tirar uma unidade desse lado e vou tirar uma unidade do outro, tá certo? Porque quando a gente trabalha com a ideia de equação, a gente trabalha com a ideia de uma balança. Então, tudo que eu faço de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro para se manter igual, certo? Subtraindo uma unidade de cada lado, nós teremos que h ao quadrado é igual a 3. Portanto, h vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, nós já descobrimos que esse h aqui, ele vale raiz quadrada de 3. E agora, matou a questão, né? Porque como a gente tem o valor desse outro cateto, agora nós podemos usar as relações dos arcos juntados de seno, cosseno e tangente para encontrar e para a gente completar a nossa tabela. Pronto, como nós encontramos o valor do outro cateto, agora nós podemos usar as relações para encontrarmos inicialmente os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus. Então, fazendo aqui o seno de 30 graus, o que a gente vai ter? Definição: o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto, que no caso aqui é 1, dividido pela hipotenusa, que é 2. Show? Cosseno. O cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente, que é raiz quadrada de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. E a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 1, dividido pelo cateto adjacente, que é raiz quadrada de 3. Fazendo o processo de racionalização, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, nós teremos uma vez raiz de 3, que vai ser raiz de 3, e aqui nós teremos o quê?
raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. Então, completando na nossa tabela, o que a gente vai ter? Nós teremos o seno de 30, que como a gente descobriu vale meio. O cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente de 30 vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok? E agora, para a gente terminar, nós iremos encontrar os valores de 60 graus. Então, fazendo aqui o seno de 60 graus, o que a gente vai ter? A gente vai olhar para isso aqui agora. A gente vai ter o cateto oposto a ele, que no caso vai ser raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que vai ser 2. O cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente, que no caso aqui é 1, dividido pela hipotenusa, que é 2. E a tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. E a raiz de 3 dividido por 1 vai dar o próprio raiz de 3. Então, para finalizar aqui a nossa tabela, nós temos que o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno é meio. E a tangente de 60 é raiz de 3. Ok? É extremamente importante e fundamental a gente ter esses valores guardados na nossa memória, porque facilita a gente estar realizando alguma prova, algum concurso, algum vestibular ou qualquer outra coisa do tipo. Tá certo? Então, tá feita a demonstração. E agora eu vou passar duas questões bem simples, só para a gente finalizar o vídeo. Tá certo? Vou apagar essa tabela. E é isso. Vou fazer aqui a questão. Para finalizar, pessoal, nosso vídeo eu trouxe aqui dois exemplos, só para a gente sintetizar aquilo que foi feito. Bom, então nós temos aqui esse exemplo, ele nos pede para determinar o valor de x. Então, começando pelo item A. Então, caso você ainda tenha algum tipo de dificuldade, você pode fazer passo a passo. Então, se vocês prestarem atenção no que eu falei, nós temos aqui o seno, nós temos aqui o ângulo de 30 graus. E o que está oposto a ele é o cateto oposto, tá certo? Cateto oposto. E se vocês tiverem lembrado lá naquela tabela que a gente construiu, o seno de 30 graus, que no caso vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, é meio. Então, se a hipotenusa é 8, quer dizer então que esse cateto ele vale metade da hipotenusa. Ou seja, esse cateto aqui ele vale 4. Mas, se você ainda está com um pouco de dificuldade, a gente pode fazer mais devagar. Então, nós temos aqui que esse cara aqui ele é o cateto oposto ao 30. E aqui nós temos a nossa hipotenusa. Tá certo? Então, qual é a relação, eu até já falei também, qual é a relação que faz com que nós descobrimos esse valor? Vai ser o seno, tá certo? Então, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que vale 8. E lá na nossa tabela, nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. Isso aqui é igual a x dividido por 8. Multiplicando cruzado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2x igual a 8 vezes 1, 8. E agora, dividindo os dois membros por 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2x dividido por 2, que vai dar x, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Ok? Simples e fácil. Já o item B, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui esse ângulo de 60 graus, e esse cara aqui ele vale o quê? Esse cara aqui ele é o cateto oposto ao 60, e esse 5 aqui, ele é o cateto adjacente, certo? Então, qual é a relação, qual é a razão do cateto oposto com o cateto adjacente? É a nossa tangente, certo? Então, a tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 5. E pela nossa tabela, nós
sabemos que a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3, igual a x dividido por 5. Multiplicando por usado, eu entendo, né? Eu subentendo que aqui tem um aqui embaixo. Multiplicando por usado, nós temos que x vai ser igual a 5 que multiplica raiz quadrada de 3, vai ficar 5 raiz quadrada de 3, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu apresentei para vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. É isso, obrigado e até o próximo.